Oi, gente, boa tarde. Tô um pouquinho nervosa, pode sentar. Se eu falar alguma coisa aqui que vocês não entendam, dá um desconto, pelo amor de Deus, porque eu não sabia se eu vinha subir, eu ia lá pro banheiro. Jesus Cristo. Mas então a gente vai continuar falando do livro de Atos. E o meu tema é sobre a vinda do Espírito Santo. E eu gostaria de pedir que colocasse ali para mim, Atos 2, vamos começar no versículo 1. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Eu acredito aqui que muitos sabem, né, que Pentecostes era uma comemoração, era um evento que eles comemoravam 50 dias após a Páscoa, o evento de Torá. Então, todos os judeus de todos os lugares das nações se reuniam em Jerusalém para comemorar esse evento de Torá. Que aí, se vocês quiserem saber um pouquinho mais a fundo, tá em Êxodo 19, tá bom? Mas eu vou continuar aqui para frente. Pode colocar no 2 para mim. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Aqui nós vemos no versículo 2, que ele fala ali que... Pode pôr ele para mim de volta? Veio do céu um som como de um vento muito forte. E no 3, ele fala que viram o que pareciam línguas de fogo. Aqui nós temos 2 sinais da presença do Espírito Santo naquele lugar, né? Que eram o vento e o fogo, que são símbolos que representam o Espírito Santo na Bíblia. Eu vou continuar lendo ali no versículo 4. Eu vou ler um pouquinho agora e depois a gente vai comentar, tá bom? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são os galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma. Tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos a declarar as maravilhas de Deus em nossa língua. Eu queria que tu colocasse para mim lá no capítulo 1, versículo 8. Rapidinho. Aqui Jesus falava: mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Eu li todos aqueles versículos ali e vocês viram que tinha muitos povos reunidos naquele mesmo lugar, né? E Deus, ele preparou exatamente esse momento para derramar o Espírito Santo, que é a promessa que ele tinha preparado para nós. Ele preparou exatamente o momento do evento em que o Pentecostes aconteceria para que todos os povos estivessem reunidos, para manifestar o poder do Espírito Santo. E ali nós vimos que todos ficaram cheios do Espírito Santo. E aí nós vimos ali também, né, que eu acho que é um versículo que chama muita atenção, que é o versículo 3, que fala que todos falaram línguas de fogo, né? Esse versículo acho que é o que mais chama atenção nessa passagem, porque
existem diversas interpretações dessa palavra. E aí eu pergunto, né? Qual foi o dom que Deus derramou sobre essa multidão nesse exato momento? E por quê? Né? O Espírito Santo derramou naquele exato momento o dom da interpretação de línguas. Ah, Vanessa, mas por quê? Né? Todos estavam ali reunidos. Um não entendia a língua do outro. Mas o Espírito Santo derramou para que todos pudessem falar a mesma linguagem. Para que todos pudessem presenciar o mesmo testemunho das maravilhas do Senhor. Então, naquele momento, todos que estavam naquele ambiente foram tomados por uma chama missionária. Eu estava preparando essa palavra e me veio muito forte no coração. Essa chama que se acendeu e pousou sobre cada um deles era uma chama missionária. Todos ali estavam falando a mesma linguagem. Todos sairiam de Jerusalém falando um único testemunho, um único acontecimento do que tinha acontecido naquele lugar. E muitos perguntam, né? Até eu já me perguntei, Vanessa, mas qual que é a maior evidência de que eu fui batizado pelo Espírito Santo? Porque todos que estavam ali foram batizados pelo Espírito Santo. E existem muitas opções ou muitas evidências, né? Cada um aqui, se eu perguntasse para alguns aqui, falaria uma coisa diferente da outra. Mas uma coisa que a gente não pode deixar de passar em branco, e eu creio que é uma das mais importantes, é essa chama missionária queimando dentro do nosso coração. É o desejo de nós irmos e falarmos de Jesus. Esse é o primeiro sinal de que nós fomos tocados e fomos batizados pelo Espírito. Claro que depois vem todo, né? As maravilhas do Senhor, todos os dons que Deus nos dá como presente, para que a gente possa impulsionar essa nossa ida a falar de Jesus. Mas isso é uma evidência muito grande de que nós fomos tocados e fomos batizados pelo Espírito Santo. Se nós temos esse desejo de falar de Jesus, de falar e testemunhar da ressurreição de Jesus. Eu coloquei aqui o que é exatamente, né, nós termos essa chama missionária dentro de nós. Gente, eu estou bem nervosa, vocês estão vendo, né? Jesus Cristo. É a gravidez, não desconto. E eu pesquisei, vamos começar do básico. O que é ser um missionário, né? Ser um missionário é ser um pregador. É exercer e pregar aquilo que você tem fé. É você ir e levar a palavra de Deus por onde você for. A palavra da Renata aqui falou muito comigo e eu acho que vai complementar muito com o que ela disse. E quando a gente pensa sobre missão, a gente já pensa, vou largar tudo, vou sair pelas nações, assim como Jesus falou, e vou pregar para o mundo inteiro para me ouvirem as boas novas, né? E, de fato, tem essas pessoas que têm esse chamado específico para que você vá pelas nações, para que você se prepare, para que você leve a palavra de Deus por todas as nações. Inclusive, eu queria perguntar aqui, alguém acha assim, sente no coração, ok, mas Deus já confirmou que tem esse chamado para levar o evangelho para as nações? Tem alguém? Mais alguém? Uau, que linda. Eu queria colocar um vídeo aqui para a gente ver rapidinho. Ele vai falar sobre essa questão de nós irmos para outros lugares fazendo missões, mas também vai complementar com o que eu vou continuar falando depois. Tá bom? É um vídeo bem rapidinho. É isso aí, o vídeo é bem rapidinho, que eu vi e falou muito comigo, né?
Quem tem chamado específico para ir para fora das nações? A pergunta que eu te faço é: o que você tem feito com aquilo que Deus já te entregou? Né? Será que você tem se preparado? Porque assim, a gente sabe que aqueles que têm chamado ir para as nações, pregar o evangelho em outros lugares, o mínimo que precisa saber é falar inglês. O mínimo. É uma linguagem que vai acometer todos os outros países. Né? Mas trazendo esse vídeo também para a nossa realidade, porque existe o outro tipo de missionário. É aquele que não precisa exatamente de um deslocamento geográfico. No capítulo 1, versículo 8, ali fala que sereis minhas testemunhas em Jerusalém. Em 2020, meu Deus, era uma época da minha vida que eu estava muito sedenta assim, por alcançar vidas. Estava numa paixão, meu Deus, um negócio muito louco assim com Jesus. Então eu queria alcançar muitas pessoas para Jesus. E aí eu fui para uma escola de evangelismo em Brasília, a escola 2414, não sei se alguém já ouviu falar. E foi assim, uma experiência muito louca, porque eu fui para lá querendo me capacitar para que Deus me levasse para outros lugares grandes para que eu pudesse falar de Jesus. E aí eu cheguei lá e o Senhor falou: eu preciso de você na sua Jerusalém. Aonde que é a nossa Jerusalém hoje? É Joinville. Sabe, muitas vezes a gente quer sair daqui, a gente tem desejo de pregar o evangelho para as nações, pregar em povos distantes, mas muitas vezes pessoas precisam de nós aqui na nossa cidade. Né? Então, eu voltei de lá, eu tive muitas experiências com Deus lá, eu fui para o Rio de Janeiro fazer evangelismo lá, nos lugares mais obscuros, tive experiências bem sobrenaturais, mas eu entendi que eu deveria ser missionária na minha cidade. A gente não precisa, missão é você pregar. Ser missionário é você pregar, independente do lugar que você está. Existe aquela frase, né, que a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente amanhã. Mas aonde Deus tem te plantado hoje? Será que você tem sido missionário de Deus? Será que você tem pregado a palavra de Deus? E muitas vezes a gente não precisa abrir a boca para pregar. É o nosso testemunho, é as nossas atitudes. Pessoas que estão lá fora, elas não... Aqui em Joinville mesmo, você sai falar de Jesus na rua, cara, todo mundo já ouviu falar de Jesus. Todo mundo já conhece Jesus, todo mundo já teve experiência com Jesus, a maioria. Né? Uma vez a gente foi inventar de pregar para um mendigo ali no centro. O cara deu uma aula de Bíblia para nós. Ele sabia mais que a gente. Mas muitas vezes é a sua atitude em amar as pessoas. Sabe, às vezes é uma palavra de consolo, às vezes é uma ajuda. Muitas vezes a gente não precisa de fato pregar, mas ser exemplo. Eu trouxe, né? A gente pode ser, digamos aqui em Jerusalém, na nossa Joinville, a gente pode ser um missionário na nossa casa. Às vezes a nossa família precisa de que nós sejamos missionários. No nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, se Deus tem nos colocado lá nesse exato momento, é porque nós devemos ser missionários naquele lugar. Eu coloquei aqui um testemunho de um menino que quando eu fui para o Rio de Janeiro, fui fazer evangelismo lá, né? Pela escola. E aí tinha um menino que, meu Deus, ele era muito maloqueiro, assim. Ele estava com o nosso grupo de evangelismo e ele morava numa favela do Rio de Janeiro. E eu olhava para aquele menino e eu falei: meu Deus, se eu não soubesse que ele era crente, porque lá no Rio de Janeiro tem muito assalto e coisa nada, né? Eu ia ficar com medo de ficar perto dele, porque ele era muito louco, sério. Vocês não estão ligados. E aí, no final do nosso evangelismo, lá a gente fez um amigo profético. E aí eu fui pegar justamente o menino. E aí eu sou muito de fazer carta, né? Carta profética, como fazer carta profética. E aí o Senhor pediu para mim escrever uma carta para ele. E aí nessa carta eu me lembro até hoje, que além de eu escrever, eu ainda falei para ele, porque me impactou muito. E Deus falou assim para ele: eu te fiz exatamente desse jeito, com esse jeito de falar, com esse jeito de vestir, e eu te coloquei exatamente no lugar onde eu quero que você ganhe vidas para mim. Isso é ser missionário. E ele pregava na favela, ele era um dos meninos que tu olhava para ele e tu não dizia: meu Deus, isso é crente, porque às vezes o crente pra gente é aquele crente certinho, né? Não, ele era todo louco, mas era a linguagem que ele tinha, a linguagem que o Espírito Santo colocou nele para que ele pudesse alcançar aquelas vidas. Vocês estão entendendo?
Glória a Deus. E agora trazendo isso pra gente. Sabe, Deus pode estar levantando várias pessoas aqui como grandes influenciadores. Né? Como pessoas que têm grande conhecimento. Nós como igreja temos a promessa, né? Eu já peguei essa promessa para mim de que nós vamos ter 70 mil pessoas dentro dessa igreja. Né? Que nós teremos uma igreja muito próspera. Meu Deus, mas daí a gente pensa, da onde que vai vir toda essa gente? Ai, gente, não dá mais não. Não dá mais não. Vai vir através da nossa missão. Através da nossa pregação, através do nosso posicionamento. A partir do momento em que nós desejamos espalhar essa chama missionária. A chama que o Espírito Santo derramou sobre nós. Eu não sei se você deseja crescer profissionalmente dentro talvez de uma empresa que você trabalhe. Sabe, talvez você almeja a crescer, a chegar a lugares altos dentro daquela empresa, ou talvez mudar de empresa, né? Trazendo isso para o âmbito profissional agora. Sabe, Deus talvez te colocou lá para que você incendeie pessoas naquele lugar. Mas talvez o ambiente em que você quer chegar, ou o setor que você quer chegar, o cargo em que você quer chegar, existe um certo posicionamento. Existe uma certa cobrança em quê? Em você estudar para você falar a mesma linguagem que aquelas pessoas. Sabe, nós precisamos nos capacitar. Não é só ficar esperando acontecer, não. Nós precisamos, se você almeja a crescer, honre, busque conhecimento para que através desse lugar em que Deus te plantou, você possa ser um missionário naquele lugar. Né? E eu quero trazer também essa questão para os empreendedores. Né? Eu e o Michael, hoje a gente tem começado a caminhar de uma forma assim, maravilhosa como empreendedores. Né? A gente sabe que não é fácil, mas é muito bom. E eu falava com o Michael esses dias, falei, amor, a gente precisa saber como é que funciona, como é que administra uma elétrica automotiva, porque eu nunca fiz isso na vida. Eu falava para ele, a gente precisa fazer amizade com pessoas que tenham oficina. A gente precisa criar vínculos com pessoas que tenham conhecimento e que possam nos ajudar a crescer. Né? Porque muitas vezes a gente deixa de nos aproximar dessas pessoas porque vê como concorrentes. E aí essa semana, Deus falou muito forte comigo. Falou que justamente esse passo que a gente dá para nos achegar como empreendedores, nesse setor de empreendedores mesmo, talvez é a possibilidade de a gente ganhar essas pessoas para Jesus. Porque se nós temos uma promessa de encher essa igreja com 70 mil pessoas, se nós temos a promessa de que nossa igreja vai ser muito próspera, nós temos que nos movimentar para trazer pessoas para aqui para dentro. Que sejam prósperas ou as que não são, quando chegarem aqui, vão se tornar. Vão ter destinos. E Deus falou muito comigo isso. Nós fomos para a Conferência Destino, né? Alguns já sabem. E eles falam muito sobre empreendedorismo lá. E aí tá, a gente chegou lá, né? Foi maravilhoso. E aí começaram a liberar palavras de que empresas naquele lugar, elas iriam para fora do Brasil. Eu falei, mas como que nós vamos levar uma elétrica automotiva para fora do Brasil? Tem nexo, né? Já pensa numa empresa de importação, né? Numa empresa mais grande. A nossa dificuldade é sonhar os sonhos de Deus, porque eles são muito grandes. E aí tá, e aquilo ficou matutando assim na minha cabeça, no meu coração. E aí depois eu falei com o Michael, falei, amor, tu pegou aquela palavra dele? Eu peguei. Eu falei, eu não sei como é que a gente vai fazer, mas eu aceito, eu recebo. E aí a gente começou a conversar, e aí eu falei, mas como que isso vai acontecer? Porque a gente está começando. Como que a gente vai fazer isso tornar realidade? A gente vai ter que começar a estudar. A gente vai ter que, no mínimo, falar inglês, se a gente quer ir para fora do Brasil. A gente vai ter que aprender a como administrar uma empresa fora do país, né? Comércio exterior. Como administrar, como fazer todo esse trâmite que eu não faço a menor ideia, mas eu vou saber. Em nome de Jesus. E isso
queimou no meu coração. Por quê? Porque hoje Deus tem levantado uma geração de empreendedores. Nessa cidade, meu Deus, muitas pessoas têm o anseio e desejam ser empreendedores. Mas isso não é só para nos beneficiar financeiramente, não é só para trazer o sustento para dentro da nossa casa. É para glorificar o nome de Deus. E através disso, criando influência, falando a língua dos grandes, a gente vai alcançar essas pessoas. Sabe, a gente não tem que ficar na mesma, não. A gente tem que dar o passo de fé. Eu não sei falar inglês, eu não sei nem por onde começar. Só sei o básico, love, I love you, e não sei o que lá. Mas eu vou começar, e eu vou falar inglês, e eu vou chegar num grande empreendedor um dia, e eu vou poder pregar a palavra de Deus para ele. Seja em português, seja em inglês, mas porque nós vamos falar a mesma linguagem de grandes empreendedores. Eu não sei se você entende o quão importante é isso na nossa vida hoje. Sabe, é nós nos posicionarmos. Existem diversos tipos de missões, sim. Mas nós temos que aprender a digerir e a identificar onde o Espírito Santo tem nos colocado hoje. Para que nós saibamos como agir, de certa forma. Eu sei que muitas pessoas ficam perdidas, né? Muitas pessoas, não sabem o que eu faço agora. Sabe, para onde eu vou? Meu Deus, mas, sabe, aquela dúvida. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Aquele que é o maior interessado em você, no seu destino, já está aí dentro. E ele deseja falar contigo, mas só que muitas vezes a gente tapa os ouvidos. A gente olha para um lado, olha para o outro e ignora aquilo que é mais importante, que é o Espírito Santo. E eu queria fazer um momento com vocês agora, para a gente encerrar. Eu gostaria de pedir que preparassem a música lá para mim. Vocês podem fechar os olhos. Eu quero que vocês tenham um momento de vocês com o Espírito Santo agora. E se talvez você tenha alguma dúvida daquilo que Deus te chamou para fazer. Se você tem uma dúvida do que fazer agora com toda essa informação que eu estou recebendo hoje. Como pregar? Eu quero que o Espírito Santo, que você esteja sensível a receber a resposta do Espírito Santo. Eu vou falar umas coisas aqui e vocês vão acompanhando comigo na mente, tá bom? Nós sabemos que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E eu quero que vocês imaginem o Espírito Santo agora como pessoa. Crie ele aí na sua mente. Eu quero que vocês imaginem o Espírito Santo lá na esquina da igreja. E ele está caminhando em direção à nossa igreja agora. Ele está sorrindo, porque ele sabe que aqui ele vai encontrar uma casa cheia de corações sedentos por ele. E ele está caminhando. E ele está chegando aqui na porta da igreja agora. Ele está entrando no hall de entrada. E ele está se posicionando no corredor em que você está sentado. E ele está vindo na sua direção. Ele está sentando do seu lado. Ele está olhando para você. E ele está falando: filho, eu estou aqui. Quais são suas dúvidas? Sinta o Espírito Santo. É você e ele. Não é mentira isso que está vindo na sua mente. É ele falando contigo. O Espírito Santo quer te dar destino. Ele quer te instruir a ser um grande missionário. Dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua empresa.
na sua faculdade, na sua escola. Receba o toque do Espírito Santo essa tarde. Talvez você não está conseguindo ouvir o Espírito Santo. Talvez tenham muitas coisas aí na sua mente que estão impossibilitando que Ele fale contigo, ou melhor, que você ouça Ele falar. Mas saiba que a promessa ela já foi derramada há muitos anos atrás sobre a nossa vida. E ela continua. E ela vai continuar até que Jesus volte. O Espírito Santo, Ele não te deixou. Ele não te abandonou. E Ele não vai fazer isso. Porque Ele te escolheu a dedo. Antes mesmo do ventre de sua mãe, Ele já havia te escolhido e Ele já havia te dado destino. O mundo talvez fale o contrário. Mas é a palavra de Deus que prevalece sobre você. Eu quero fazer um apelo para você. Você que acha talvez que essa chama do Espírito Santo está meio apagada, ou que talvez você está muito distante do Espírito Santo, eu não sei o que se passa. Eu quero que você venha até aqui na frente, por favor. Você que talvez quer receber um renovo. Você que talvez acha que não é digno. Não somos. Nós não somos. Mas mesmo assim, Ele morreu por você. Jesus morreu por você. E mandou o Espírito Santo.